Semana passada, a reforma da Previdência Estadual provocou muita polêmica na Assembleia Legislativa, mas, enfim, foi aprovada em regime de urgência. Vamos entender melhor as principais mudanças que serão colocadas em prática pelo governo com o Superintendente de Previdência do Piauí, Marcos Steiner. Superintendente, obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV O Dia e todos os piauienses e também a todos os servidores e servidoras, né, aposentados e pensionistas que estão nesse processo de reforma da Previdência. Um processo que foi acelerado pelo regime de urgência, isso conturbou a votação? O que o senhor acha? Com certeza isso houve um problema nessa questão do regime de urgência, mas a gente entendeu, em razão de estarmos trazendo a redação da emenda constitucional número 103, aprovada e, na verdade, promulgada dia 12 de novembro, e estando no limite dela, porque tudo que trouxe o Piauí é redação da emenda constitucional número 103, a mesma redação, ou a gente se limitou ao que ela especificava. A gente não pôde nem a mais nem a menos, dentro daquele limite estabelecido na emenda 103. E a emenda 103, ela foi discutida, que foi a PEC, Projeto de Emenda Constitucional número 06, foi bem debatida, bem discutida. Então a gente não estava trazendo nada de novo, digamos assim, para haver uma discussão. Evidentemente que nós tentamos trazer o projeto, adequamos a uma realidade do Piauí. É interessante colocar o que foi adequado. Por exemplo, o governo federal ele tem uma alíquota progressiva, que começa de 7,5% a 22%. Lá, se você pegar a média salarial, quer dizer, nem a média, as pessoas que ganham 77% dos servidores, 80%, ganham acima de R$10.000. Então, você tem uma pequena margem de pessoas que vão ganhar abaixo de R$10.000. Ou seja, a alíquota de 7,5%, de 9,5% ou de 10,5%, você não vai ter praticamente ninguém no governo federal, né? Já no Piauí, a gente precisa adequar. A gente começou com a alíquota de 11%, né? 12%, 13%, 14%. E, na verdade, essa ideia do governo, o projeto original, não era essa alíquota progressiva. Isso já foi uma discussão que surgiu, uma alternativa ou uma sugestão dentro da audiência pública que nós tivemos. No caso, foi acatada a ideia. Foi acatada a ideia, e acatada pelo deputado Franzé, que foi o relator da emenda, que efetivamente colocou, nós discutimos ali antes da votação e, evidentemente, chegamos a esse bom senso dessa alíquota progressiva, já que os aposentados e pensionistas, no projeto original, iriam contribuir com 14%. Né? Todo mundo, quem ganhava acima do salário mínimo, para cima iria contribuir no que excedesse 14%. E nós criamos faixas, né? De um salário mínimo até R$ 1.200, 11%. De R$ 1.200,01 a R$ 1.800, 12%. Né? De R$ 1.801 a R$ 3.000, 13%. De R$ 3.000 para cima, 14%. Isso para o aposentado e para o pensionista. Por servidor ativo, continua a alíquota de 14%. Para todos. Isso. O que muda para o servidor ativo são a questão da idade, que aumenta a idade, evidentemente aumenta, ficou igual ao do governo federal, 62, 65. O professor diminui 5 anos, né, desse valor, desse tempo, né? E também as regras de transição, que na regra de transição, o do governo federal é um pouco mais severa. Nós amenizamos mais aquilo que era severo no governo federal, né? Naquilo que o governo federal exigiu 1 ano para dificultar, nós ampliamos mais 1 ano, ficaram 2 anos. Naquilo que o governo federal ampliava, que foi 100% da pedágio, nós reduzimos para 50%, para amenizar essa regra de transição, para que o servidor possa optar para sair ainda com a regra da integralidade e paridade. Permanece essa regra? Essa regra é mesmo do governo federal. Continua essa regra, é uma cópia da emenda 103, só que nós aliviamos, como diz, a gente teve por parâmetro ela, mas adequamos a realidade do sistema previdenciário do Piauí. Então, essas alterações que realmente pegou. E a urgência, na verdade, ela surge no momento da crise que a gente enfrenta, né? É preciso arrecadar, é preciso que a gente tenha uma arrecadação agora para amenizar. Essa não é a solução, é preciso dizer que não é a solução. Mas a gente ajusta a Previdência para o futuro. Tem uma expectativa de tempo para superar o déficit da Previdência, que foi o principal argumento para a reforma? Sim, a gente espera que se tudo andar
Isso vai depender do mercado, de outras variáveis. Vai depender também de outros projetos que estão sendo tocados, como a questão dos fundos de investimento imobiliário, o arrendamento, as PPPs que podem ser feitas por terras dos estados. Também um projeto de lei que seria interessante, que tem que ter alteração constitucional, de vinculação de receita tributária a fundo de previdência. Então vai depender de tudo isso. Mas a gente espera que, primeiro, o efeito da reforma comece a surgir de 10 a 15 anos. E a gente consiga esse equilíbrio comece a ter uma diminuição desse déficit em 2040, entre 2040 e 2045. É um tempo relativo, né? Lembrando também que essas alíquotas são temporárias, até quando tiver déficit. Quando terminar o déficit, volta à regra anterior, que seria a imunidade até o teto do INSS, que hoje é 5.839. Então, tudo isso nós tivemos que trazer essa alternativa para o estado do Piauí. É preciso deixar claro que esse déficit não nasceu hoje, esse déficit já existia. Pra você ter ideia, em 98, quando foi criado o sistema contributivo de previdência, né, não tinha contribuição. O servidor, se pegar lá, tiver o cuidado de olhar na Lei 4.051 de 86, artigo 2º, parágrafo único, artigo 2º, salvo engano, a aposentadoria do servidor é custeada com fonte tesouro. Quer dizer, o Estado bancava dos próprios tributos. A partir de 98, com a emenda constitucional número 20 do governo Fernando Henrique Cardoso, foi que o sistema previdenciário do Piauí e dos outros estados e dos municípios do Brasil passou a ser obrigatoriamente contributivo, né? E o Piauí, em passo atrasado, à época, só 6 anos depois, em 2004, foi que fez a contributividade. Quer dizer, nós perdemos 6 anos ainda. E aí o déficit começou a ser gerado. O déficit já existia, não começou gerado. Na verdade, o déficit existia, nós não tínhamos noção do déficit, por quê? Cada poder legislativo, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, eles cuidavam da previdência deles isolados. O IAPEP só cuidava do executivo. Então, eles arrecadavam do servidor, né? E, enfim, ficavam com dinheiro ou aplicavam no outro tipo de recurso. Não era ilegal, é preciso deixar claro. Não tinha lei obrigando primeiro, não tinha lei obrigando que houvesse contribuição previdenciária. A contribuição que existiu não era efetivamente obrigado a ser aplicado em pagamentos de benefício previdenciário. Então não havia ilegalidade. Havia, infelizmente, uma falta de lei histórica, um erro histórico do país, que foi consertado a partir da emenda 20. Né? De lá para cá, começou a surgir o fundo. Para você ter ideia, o Fundo de Previdência do Piauí é de 2004. 2004. Então, só em 2004, começamos as contribuições do Poder Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e do Legislativo, passou a ir para esse Fundo de Previdência, a chamada patronal, que são dos poderes, e a dos servidores. Para os militares. Mas já havia um déficit à época de 30 milhões. Para os militares, nós retiramos do projeto, que foi inclusive uma proposição do deputado Carlos Augusto, que é um representante dos militares dentro da Assembleia, de que retirasse do projeto as referências aos militares, especificamente, que tinha contribuição de alíquota previdenciária. Não havia nenhuma alteração na aposentadoria deles. Isso aí não estava no projeto. Mas havia uma cobrança de uma alíquota diferente, que era 14 igual como para todos os servidores. Como o presidente Bolsonaro chamou para o governo federal a legislação relacionada a militar e lá estabeleceu já as alíquotas, nós retiramos porque, enfim, prevalece o que diz a Constituição e o que diz a emenda constitucional número 103. Então, permaneceu a questão da alíquota. Mas, olha, é interessante que na própria lei, no projeto de lei, não só na PEC como no projeto de lei, passaram algumas questões interessantes para o Piauí, para a fiscalização. Por exemplo, a prova de vida. O servidor ativo e o inativo, ele vai ter que fazer anualmente uma prova de vida junto ao banco. A gente tem um contrato com a Augusto, com o Banco do Brasil, então vai haver uma prova de vida como é feito no INSS, como é feito em outros órgãos. Por enquanto, essa prova ela não é cobrada. Não é cobrada, exatamente. Agora, o que acontece? Além dela poder ser, ela vai ser cobrada, caso o servidor não compareça, a gente vai suspender o pagamento da remuneração. Porque o que estava ocorrendo é que, em razão de algumas pessoas de mais idade, de não querer ir ao banco, enfim, porque um banco realmente o atendimento é um problema, geralmente, né? Você ia até o caixa, geralmente eles passavam cartão e senha para um terceiro, às vezes, infelizmente, havia a óbito esse servidor ou servidora, né? Ou o pensionista ou a pensionista, e a pessoa continuava sacando o recurso, não informava do óbito, tem uma tramitação
para a gente poder saber, ter essa informação do óbito, que os cartórios informam no sistema, o SISOB, para a gente acessar o sistema, tinha todo esse problema, né? Interessante, superintendente. O senhor está citando uma fraude que ocorria, mas outras fraudes também são identificadas e combatidas pelo governo? Sim, por exemplo, a questão do recadastramento é um ponto também que está dentro da lei agora, a obrigatoriedade de recadastramento, do recenseamento como um todo, para a gente evitar e diminuir essas fraudes. Nós tivemos também dentro da lei, que era já algo usual, na verdade, já vinha sendo feito, que é a questão do reconhecimento da união estável de homoafetividade. Então, hoje, já havia um reconhecimento em que pese não havia proteção legal para as relações homoafetivas, mas nesse projeto de lei foi incluído legalmente agora o reconhecimento na lei, a normatização da relação homoafetiva, que vai ter a mesma pensão e etc. Todos os benefícios, evidentemente, que são considerados para uniões estáveis heterossexuais, entendeu? Entre um homem e mulher. Né? Então, veja bem, nesse caso, hoje está reconhecida legalmente. Quer dizer, é uma lei em que pese, como eu disse, já havia um reconhecimento de fato. Mas eu acho que é trazer para a lei, dar mais segurança, dar mais clareza, dar mais objetividade, você tem uma conquista do movimento, né? Então, eu acho que isso é interessante também, que passou na lei. Quer dizer, se falou muito de alguns problemas da lei, mas nós temos outros. E também de mistificar a ideia de que esse projeto é pior do que o Bolsonaro, que estão passando para a população, que isso é, mas veja, é pior com a alíquota de 11, 12, 13, 14? Nossa alíquota é até 14. A do governo é de 7,5 a 22. Sendo que você, a faixa ali de 7,5 até mais ou menos próximo a 14, você não tem servidor pagando isso no governo federal. Um último questionamento, superintendente. É importante a previdência pública ser associada a algum fundo privado? Como é que o senhor avalia essa outra possibilidade, que no caso deve partir de cada servidor, de cada contribuinte? Hoje nós temos a nossa previdência complementar, né? Quer dizer, os servidores, o governo federal está dando 2 anos para que todos os estados e municípios migrem para a previdência complementar. Né? Como é que funciona a previdência complementar? Primeiro, ela é para os servidores que vão ingressar no serviço público. Ela não é para os servidores que estão. Os servidores que estão já no serviço podem migrar. Aí eles vão ter que abrir mão de algumas regras. Né? Como é que funciona hoje? Lá o antigo IAPEP, o IJPEL e PREV, vai continuar pagando uma aposentadoria para o servidor. Só que essa aposentadoria se limita. Ela tem um teto. O teto hoje é de R$ 5.839,45. É esse o teto, que é o mesmo valor lá do INSS. Eles usam o mesmo valor, não quer dizer que o servidor vai ser pago pelo INSS, não é isso. É só uma referência, a referência é aqui o INSS. Então, o IAPEP, o antigo IAPEP, o IJPEL e PREV, paga o teto da Previdência. Se esse servidor ganhar mais, um servidor que tem um salário acima de 5.839, né, ele vai poder optar por aderir à Prev Nordeste, que é onde nós temos nossa Previdência complementar, e aí complementar essa aposentadoria com contribuição desse excesso aqui. Ele precisa primeiro, naturalmente, ter contribuído para depois receber, no caso, o pagamento atualizado. É como disse, olha, a Previdência vai continuar, o regime próprio do servidor, o PIAU-PRE vai continuar. Só que, para os salários maiores, 12, 13 mil reais, eu não vou pagar mais 12 mil ou 13 mil reais como aposentadoria. Eu me limito ao teto, que é do INSS. Certo. Se esse servidor quiser ganhar mais, ele vai ter que investir na Prev Nordeste. Ou ele pode investir em outro tipo de investimento. Ele diz, não quero Prev Nordeste, eu fico com o teto aqui, vou me aposentar até esse limite e vou investir em títulos do governo, vou investir na Bolsa de Valores, vou construir imóveis, enfim. Aí vai ficar a liberdade dele, que ele vai fazer o planejamento de acordo com o que ele quer. Para os servidores que já estão no jogo, digamos assim, eles vão poder migrar. Haverá um incentivo, né, que a gente já tem, essa lei já está aprovada, a gente vai só fazer o lançamento oficial, né, para que comece aí o pontapé. E avisando, nós prorrogamos, né, ia terminar em março a possibilidade dos servidores migrar da antiga Previdência para a Previdência Complementar, nós prorrogamos com mais um ano, também nesse projeto de lei. Você vê que muitas outras discussões, enfim, não passaram batido. O que a gente via, na verdade, lá, claro, com as exceções, você tinha pontos técnicos que foram acatados. Mas você viu muito discurso político, né? Eu acredito que diante... o oportunismo da situação. Diante as eleições se aproximam no ano que vem. Então você via muito mais um discurso político do que algo técnico. Ora, por que urgência? Urgência porque o Piauí precisa. É 1 bilhão e quase 200 milhões de déficit.
Nós vamos abrir mão, deixar para o ano que vem uma discussão para junho, deixar de arrecadar esse valor? Aí é que eu questiono às vezes, perguntando, e aí é preciso ser um pouco provocador nesse sentido, né? O servidor, são 100 mil servidores entre aposentados, pensionistas e ativos, né? Os inativos, que são 40 e poucos mil inativos e pensionistas, a sociedade piauiense está pagando 1 bilhão e 1 bilhão de reais para pagar o déficit. Será que os outros 3 milhões de piauienses concordam com isso? Se fizer uma consulta, o restante da população prefere que esse 1 bilhão esteja investido em infraestrutura, em educação, saúde, segurança, rodovias, serviços essenciais, ou pagar o déficit previdenciário? Então, para isso, nós estamos tentando criar um equilíbrio, para não sacrificar mais a sociedade que há muito tempo vem sustentando o déficit previdenciário. Também não é culpa do servidor, tudo bem, não é. Mas por isso mesmo, a gente precisa encontrar um equilíbrio, você tirar, evidentemente, ter uma parte aqui para sacrificar, que a sociedade já está sacrificando também. Tá bom. Superintendente, o assunto é muito amplo, teríamos aqui outros questionamentos, mas infelizmente o nosso tempo não permite mais. Nós agradecemos a sua presença. Marcos Stein, que é superintendente de Previdência do Piauí. Eu que agradeço, sempre à disposição. Tá certo. Boa tarde, superintendente.